E hoje o programa Memórias Botucatu está aqui na Fazenda Lajeado e vai contar um pouquinho dessa rica história dessa fazenda. E hoje, precisamente, nós vamos contar a história do Museu do Café. Vale a pena assistir. Não saia daí. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Pra contar mais essa história com a viola abraçado, vou falar de uma fazenda, lugar lindo e encantado. Fica em Botucatu, pertinho, quase pegado. Por ser cheio de beleza é bastante visitado. É lugar de muitas lendas, essa antiga fazenda, conhecida por Lajeado. Preto Velho ali nasceu e ali mesmo foi criado. Foi carreiro das fazendas Edegárdia e Lajeado, puxando o café da roça, com 6 bois muito ensinados, o Barroso e o Chibante no tronco emparelhado. Lamparina e coração, boi maiado. Estamos aqui com o José Eduardo Candeias, ele que é coordenador de um belo projeto aqui na Fazenda Lajeado. Ele vai explicar um pouquinho desse projeto tão bonito que envolve a fazenda. Ok, eu agradeço a presença de vocês aqui e nós vamos falar então hoje sobre o Núcleo de Conservação e Proteção do Patrimônio Histórico da Fazenda Lajeado, que é responsável por todo o conjunto do patrimônio da Fazenda Lajeado, que aliás foi tombado no final do ano passado, em novembro, pelo CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado, e que tem como ponto irradiador das suas principais ações o Museu do Café, que é onde nós estamos aqui hoje para mostrar para você o que nós temos aqui de atrativo. E o Eduardo vai explicar para a gente sobre o principal produto aqui do museu, que é o café, né, Eduardo? Gostaria que você desse uma pincelada nesse produto todo. Na realidade é importante a gente destacar que uma grande parte do acervo nosso, praticamente o acervo todo, ele vem da época que aqui funcionou uma estação experimental. Na realidade começou em 1932, foi a primeira estação experimental de pesquisa de café do Brasil, na época de Getúlio Vargas, e a gente vê aqui, por exemplo, são expositores de grãos de café, em que as pessoas podem entender a quantidade de impureza que é aceita por cada tipo de café. Então nós começamos com o tipo 4, onde a quantidade de impureza é pequena, e você vem até o tipo 8, onde o volume de impureza é bem maior. Isso é para mostrar para as pessoas, de uma forma assim meio simples, mas mostrar para as pessoas o que pode se aceitar de impureza numa saca de café de 60 quilos. Esses expositores todos ficavam no prédio que abrigava a diretoria e os laboratórios da estação experimental, e tem realmente um valor muito grande para nós, porque são não só objetos antigos, mas objetos muito trabalhados, com muito detalhe, né? Isso é muito importante. E o Eduardo vai explicar para a gente sobre essa bela máquina de café aqui, né? Do que trata essa máquina? Isso aqui é uma cafeteira, né? Ela foi fabricada em 1934, ela foi restaurada, é um projeto que nós temos em que a gente consegue o restauro desses equipamentos sem custo nenhum. São as próprias empresas que viram parceiras nossas, viram amigas nossas. Esse equipamento foi restaurado pelo fabricante e ele atendia os visitantes da estação experimental, servindo café para esses visitantes. Foi fabricado em 1934. E agora estamos diante de uma máquina aqui, de uma miniatura, né, de uma máquina de beneficiamento de café, que o Eduardo vai explicar mais um pouquinho para a gente, Eduardo. Então, esse equipamento, na realidade, ele reproduz numa escala reduzida um equipamento utilizado para limpeza, classificação, para selecionar os grãos de café. Então o processo começa através dessas peneiras, né, que são de vários tamanhos, em que você faz a separação do tamanho do grão.
Depois tem todo um processo de limpeza e ao final sai o saco de café dentro de um produto pronto, acabado para ser comercializado. Esse equipamento é interessante porque ele reproduz em escala praticamente reduzida tudo que tem numa máquina verdadeira. Isso daqui é um elevador de uma máquina verdadeira que transporta o café da parte inferior para a parte superior do equipamento, fazendo todo esse processo que eu expliquei. É uma maquete, uma miniatura. O equipamento original ocupa um espaço bastante grande, um prédio bastante grande. Isso daqui é um torrador de café que era utilizado na época da estação experimental para preparar a bebida de café para a prova de degustação. É quando o profissional consegue identificar a qualidade da bebida, a excelência da bebida. Então esse torrador ele funcionava aquecido e daqui você tirava o café e preparava então a prova de bebida de café. Esse equipamento não existe mais, e você conseguia com isto atender a necessidade de classificação dos grãos através da prova de degustação, que é a bebida. É um profissional que faz a avaliação da qualidade do café, sabendo se ele pode ser exportado ou não, se ele tem condição de ser comercializado no mercado internacional ou não. Então isso aqui é fundamental para poder torrar o café para fazer esse tipo de prova. Agora, Eduardo, queria que você explicasse sobre essas peneirinhas aqui que estão embaixo. O café ele era colocado dentro desse cilindro. Esse cilindro tem um processo de um mecanismo que faz o café girar aí dentro. Quando ele estava no ponto, então faz esse movimento e o café cai nesta bandeja. Essa bandeja ela é perfurada porque às vezes havia necessidade de esfriar o grão. Então existe um sistema de ventilação que faz com que ela colocada aqui, ela faça uma ventilação forçada e esfrie o grão do café. Quando às vezes é necessário, ele volta para o torrador para atingir um ponto melhor de torra. Mas essa bandeja é usada para isso, ela é protegida, inclusive aqui é madeira, para não queimar a mão do operador, porque o café sai daqui torrado, sai daqui quente, numa temperatura bastante elevada. Tá? Aqui nós temos uma mesa que é utilizada para a prova de bebida de café. Ela tem um mecanismo que faz com que ela gire, né? O profissional fica sentado, a mesa gira, e dentro dessas canecas é colocado o café, evidentemente sem qualquer tipo de adoçante. Ele retira o café dessas canecas com uma colher, ele chupa, ele não toma o café, ele chupa o café, faz a passagem desse café pela boca e cospe naquela cuspideira que está ali ao lado. Com isso ele consegue identificar a qualidade do café que ele está provando. Aqui em cima nós temos alguns pequenos objetos. Isso daqui, por exemplo, é um furador de saca de café, em que você introduz isso daqui numa saca de café e tira a amostra por esse orifício que tem aqui dentro. Tá? Tem aqui algumas amostras também de grãos de café, que são embalagens pequenas, mostrando a qualidade do produto. Tem uma balança. Isso aqui sempre usado com produto, com café, e a gente coloca esses objetos aqui para que as pessoas que vêm visitar o museu consigam entender exatamente como que funciona esse processo. Então esse trabalho é um trabalho altamente profissional, são pessoas que fazem isso de uma forma bastante profissional e são aquelas pessoas que classificam a bebida do café para saber exatamente a qualidade do produto que está sendo comercializado, que está sendo colocado no mercado. Tá? Agora, Eduardo, nós sabemos que o Botucatu é famosíssimo, né? Sim. Pelo café amarelo, né? Que todo mundo fala. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do café amarelo, café vermelho. Olha, aí são variedades. Na realidade, o que a gente sabe é que essa variedade do café amarelo, ela surgiu aqui na região de Botucatu, mas não existe assim uma possibilidade de pontuar exatamente o local, né? Existe essa variedade aqui, inclusive nós temos aqui embaixo no próprio prédio do museu um pé de café com essa variedade, mas são vários. Quer dizer, hoje em dia no Brasil existem vários tipos de café, de grãos, né, de café. E o café amarelo é mais um que foi identificado inclusive como café amarelo ou Botucatu. Ele é reconhecido dessa forma. E o Eduardo vai explicar para a gente a curiosidade que tem essa máquina aqui. Como que antigamente se pensavam até no meio ambiente, né, Eduardo? Isso daqui na realidade é uma máquina, um equipamento chamado Torrão Paulista. Isso foi muito conhecido em 1960, 1970, aqui na região de Rio Claro, Limeira, mesmo aqui em Botucatu. Esse equipamento inclusive era fabricado em Rio Claro e o nome é Torrão Paulista. O que ele faz? De uma forma muito simples. Na realidade, você coloca aqui nesses orifícios, você coloca o barro, a terra com água, o barro, aí você fecha essa tampa, coloca essa parte aqui em cima. Na realidade, você está fazendo um tubo como se fosse este. Você está abrindo a parte de dentro do tubo, né? Aí depois você faz esse procedimento, tá? E levanta essa alavanca. Com isso, você retirou esses tubos. O interessante é que isso daqui é utilizado hoje. Isso daqui é um plástico, né, um material plástico,
que você coloca a semente com a terra, com o preparado, a semente brota, sai a árvore, e aí você leva isso aqui para o campo. Se a pessoa que for plantar não tiver o cuidado de devolver isso daqui para o fornecedor, né, isso daqui vai ficar lá no campo, no meio ambiente. Esse aqui já era diferente, porque esse aqui era de terra. Quer dizer, ele era incorporado no próprio ambiente. Então, se a gente pensar um pouco, é até estranho, né? Porque nós avançamos no tempo, mas em compensação esse equipamento, ele estava preocupado realmente com a questão da proteção do meio ambiente, porque na realidade ele era feito de terra e ele era incorporado na própria terra, diferentemente desse que tem que ser recolhido, tem que ser devolvido para ser utilizado novamente, senão ele vai ficar lá no campo e vai poluir o meio ambiente, vai poluir o ambiente. E tem notícias que já tem máquinas que fazem esse copinho aqui, esse produto aqui de barro ou não? Não, hoje em dia não, hoje em dia não. Hoje em dia isso daqui substituiu e dificilmente volta. Dificilmente volta. É material plástico mesmo. Chama tubete. Esse aqui é um tubete. Tem vários tamanhos para vários tipos de semente, vários tipos de árvore. Isso são chaleiras que na realidade elas funcionavam a querosene, não era gás. E era utilizado para você preparar a água, esquentar a água, para preparar a prova de bebida de café. Isso tudo, lembrando, que era utilizado na Estação Experimental do Café aqui de Botucatu. Então o sistema era aquecido através de querosene, isso daqui é cobre e latão, tá? E esquentava a água para preparar a bebida que depois ia ser colocada na mesa e fazer lá então a prova da bebida, que é a degustação, ok? Então isso era utilizado na década de 30, 40 aqui pela Estação Experimental de Botucatu. Agora o Eduardo vai explicar para a gente como é que funcionava um escritório, né? Na década de 30, na década de 40, Eduardo. Então, aqui nós temos, na realidade, são vários objetos, é uma escrivaninha, são vários objetos que formavam o que seria um escritório de trabalho em 1930, 1940. Tem uma máquina de escrever do início do século, né, uma Remington. Tem aqui no canto uma calculadora, uma máquina de fazer conta, né? Depois nós temos ali caneta tinteiro, mata-borrão, máquinas fotográficas, inclusive 2 máquinas fotográficas de Foley, bastante antigas. Temos fita de máquina de escrever, inclusive algumas ainda na embalagem original. E tudo isso aqui, na realidade, mostra a evolução que nós tivemos hoje, né? Quer dizer, hoje você está trabalhando com notebook, com equipamentos compactos, né, pequenos, mas na ocasião era assim que funcionava. Então você tinha a máquina de escrever, tinha toda uma série de aparatos que as pessoas usavam para trabalhar no escritório, para fazer contabilidade, para administrar, de repente, uma empresa, era através de um equipamento desse, de um espaço como esse aqui. Agora eu queria que você explicasse para a gente, para essa juventude toda, como é que funcionava o mata-borrão. As canetas, na ocasião, eram todas canetas tinteiro, e a tinta não secava como hoje. Hoje a tinta seca rápido, né? Caneta esferográfica. Então a pessoa escrevia um livro, quando chegava aqui na hora de virar essa página, como a tinta ainda estava fresca, ele pegava esse dispositivo aqui que parece, de repente, um carimbo, isso aqui é um mata-borrão, e ele passava em cima do que ele havia escrito. Quando ele fazia esse movimento, aqui tinha um papel poroso que puxava o excesso de tinta. Então, quando ele virava a folha, quando ele fazia esse movimento, ele não corria o risco de borrar, de perder o que ele tinha escrito. Então, isso daqui é um dispositivo que a gente conhece como mata-borrão. Muitas pessoas desconhecem a finalidade disso. Parece que é um carimbo, mas era, na realidade, para evitar estragar o que tinha sido feito. Já se foram muitos anos, mas será sempre lembrado a estaçãozinha existente pro café ser embarcado. O trenzinho a vapor, rumo ao porto ia lotado, levando o café caturra e o amarelo afamado. O Sumatra e Mundo Novo trouxeram ao nosso povo respeito e muitos trocados. Os contos dessa fazenda não me saem mais da memória. Desde os tempos cafeiros só nos trouxe fama e glória. Hoje lá é uma grande escola em sua nova trajetória. Pesquisando agricultura já nos deu muitas vitórias, formando muitos doutores, cientistas e pesquisadores. Lajeado já está na história. Povo botucatuense é grato a um grande irmão por essa grande conquista que mexeu com a nação, trocando a Ilha Anchieta, uma antiga prisão,
pela fazenda Lajeado sem voltar nenhum tostão. Honrando nossa bandeira, deputado Braz Nogueira é o autor dessa questão. Hoje a fazenda Lajeado com a Edgardia se uniu. É um centro de pesquisas respeitado no Brasil, terra fértil de cultura, tradição. E o programa Memórias Botucatu vai dar um pequeno intervalo e já volta já. Não saiam daí. No mesmo perfil, cuidarão pra eternidade dessa nossa faculdade, patrimônio estudantil. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Bom, essa daqui é a planta da Fazenda Lajeado e da Fazenda Edgardia. Essa planta, na realidade, é uma planta original de 1933. Lembrando que Lajeado vem de laje de pedra. Essa região toda que nós estamos aqui, onde fica a área histórica da Fazenda Lajeado, ela tem uma laje de pedra muito grande e que deu origem, então, ao nome da Fazenda Lajeado. Depois, posteriormente, essas áreas aqui foram adquiridas e o nome de identificação é Edgardia, porque o dono tinha um filho, um casal de filhos, o filho chamava Edgar. Daí ele deu o nome, então, à Fazenda Edgardia. Só para lembrar que nós estamos aqui nesse ponto, que é a região do terreiro do café, e a fazenda tem todo esse tamanho aqui, totalizando até hoje 900 alqueires ou 2.100 hectares, aproximadamente 2.100 campos de futebol. Aqui nós estamos diante da placa original da inauguração do Serviço Técnico do Café em 1936, quando o presidente Getúlio Vargas, inclusive existem algumas questões interessantes, né? Diretor na época escrevia director, com C. Técnico também tinha C, CH, era assim que se escrevia. Esta placa era a placa original do prédio que foi inaugurado aqui em 1936, da primeira estação de pesquisa voltada para o desenvolvimento de café. Foi montado aqui em Botucatu na década de 30. Agora nós estamos vendo uma imagem de João Batista da Rocha Conceição, um médico de Piracicaba, teve um papel muito forte, muito influente em Piracicaba. Ele adquiriu a Fazenda Lajeado por volta de 1870, vendendo depois para o governo federal em 1930. E aqui também nós vemos várias imagens de famílias que moraram aqui na Fazenda Lajeado, que residiram aqui na Fazenda Lajeado, algumas também na época da propriedade particular e depois também como estação experimental do café. Essa imagem mostra o casal Atílio Bertola
com sua esposa, Dona Maria, que trabalharam aqui na fazenda, e ele era o fiscal de uma grande colônia que nós tínhamos aqui, que é a colônia chamada Fazendinha, que não existe mais. Essa colônia era muito importante, porque da quantidade de 1 milhão de pés de café que a Fazenda Lajeado tinha na década de 20, só essa colônia era responsável por 700 mil pés. Então ele era o responsável por essa colônia que aparece nessa imagem, próximo inclusive da antiga linha do trem, né, que passava aqui por dentro, e o casal teve 6 filhos que nasceram aqui na Fazenda Lajeado. Nesse detalhe aparece a colônia Fazendinha aqui em cima, com esse conjunto de casas, e aqui embaixo dá para perceber de forma bastante nítida a linha por onde passava o trem, que vinha de Vitoriana, na ocasião era chamado como Vitória, e também do Porto Martins, onde hoje existe o Rio Bonito. Então existia uma companhia de navegação fluvial que transportava as mercadorias pelo rio, e chegando no Porto Martins, essas mercadorias passavam para o trem. Esse trem chegava, inclusive, a passar aqui por dentro da Fazenda Lajeado, quando ele tirava a produção de café daqui para exportação. Aqui nós temos um registro extremamente importante. Na realidade, nós temos aqui os 6 filhos do casal Atílio Bertola, certo? Com foto tirada na década de 40, e em cima nós temos os 3 filhos mais velhos, o senhor Orlando, o senhor Aníbal e a dona Leonor, 70 anos depois. Então mostra na mesma posição em que eles tiraram essa foto, só que essa foto tirada em outubro de 2010. Esse é um registro extremamente importante, que você mostra a passagem do tempo e conseguindo voltar, na realidade, 70 anos para mostrar essa relação de 2 imagens da própria pessoa. Agora, Eduardo, esses filhos que estão aí embaixo, né? 3 são falecidos e 3 ainda vivos, né? Você tem o nome deles ali? Alguma coisa? Aqui nós temos o nome. É o senhor Orlando, o senhor Aníbal, a dona Leonor, o senhor Alcindo, o Genésio e o Júlio. Essa era a família do senhor Bertola, que residiu na colônia Fazendinha aqui da Fazenda Lajeado. E eles atualmente não residem na cidade de Botucatu? Não residem. Eles residem em São Paulo, saíram daqui na década de 30, 40, residem em São Paulo e têm vindo, inclusive, aqui no Museu do Café com bastante frequência, rever, visitar. Aqui nós temos vários objetos, que são máquinas, né? Isso aqui é uma calculadora, né? Aqui lá são máquinas de escrever. Aquela primeira é uma máquina elétrica, aquelas ali são máquinas manuais. Esta mesa tem um detalhe com a cadeira. Esta mesa é o número de patrimônio da faculdade, é número 01. Foi o primeiro objeto adquirido pela faculdade. Esta cadeira é o número 3. Então foi o terceiro objeto adquirido. E aí nós temos aqui também outros objetos, né, que fazem essa história de tecnologia. Isso daqui é um equipamento de telex. Era usado para receber e passar mensagem entre empresas, entre órgãos governamentais. Era isso daqui que a gente utilizava hoje, por exemplo, no local de um computador, de um MSN. Não é? Isso daqui era a tecnologia da época. E isso que está aparecendo agora é uma mesa de PBX. Era um equipamento que fazia a conexão dos ramais telefônicos. Você não conseguia ligar direto para a pessoa. Você tinha que ligar para a telefonista, ela recebia a sua ligação, fazia a ligação com a pessoa que você queria conversar e retornava para sua casa. Então isso daqui era uma mesa de PBX, um equipamento muito utilizado. Aqui nós temos imagens de uma bomba de combustível que foi utilizada na Estação Experimental do Café, aqui de Botucatu, e que estava no tempo inteirinha enferrujada, né? Ela também foi objeto daquele projeto nosso de restauro. Nós encaminhamos para a empresa, para o fabricante, que é a Dresser Wine, e o equipamento foi inteirinho restaurado, inclusive recuperada a própria cor original, que é um equipamento americano. A cor original é o amarelo e o vermelho. E aí tem um detalhe que chama muito a atenção dos nossos visitantes. Na realidade, o equipamento ele não foi restaurado só externamente, ele foi inclusive restaurado internamente. Quando você tem todos os detalhes de operação, né, todas as partes internas dele, inteirinha restaurada. Esse equipamento ele poderia voltar, inclusive, a funcionar, a operar, porque a empresa realmente recuperou nesse sentido. Nós é que não tivemos essa intenção, ele está exposto aqui no museu, protegido, e realmente é um objeto que chama muita atenção, não só pelos detalhes externos, mas também pela parte interna do equipamento. E estamos aqui numa mesa, né, sentado aqui numas cadeiras, 24 cadeiras, aliás, né? E essa mesa de madeira aqui por volta de 1940, e o Eduardo vai explicar para a gente a importância dessa mesa e dessas cadeiras. Esta mesa era a mesa da sala de reuniões da diretoria da Estação Experimental do Café. Não era neste prédio, era num prédio num outro local, mas essa mesa era a mesa da sala de reuniões. Ela tem alguns detalhes interessantes que chamam a atenção dos nossos visitantes, por exemplo, é o tamanho. São 6 metros de comprimento por 1,60 m de largura e, como você colocou, são 24 cadeiras. E em cima da mesa nós temos aqui vários objetos. Nós temos uma ata
da constituição da cooperativa dos empregados da estação experimental, nós temos amostras de chá da Índia, nós temos balanças de laboratório bastante antigas, nós temos alguns frascos ali com essências que foram extraídas e destilados aqui na estação experimental, e são objetos que permanecem aqui para que os visitantes possam até entender hoje a importância que essa estação experimental teve, não só para Botucatu, mas para o estado de São Paulo e para o Brasil. Porque, só lembrando, foi a primeira estação de pesquisa de café montada no Brasil na década de 30. Então é importante a gente colocar isso. Quer dizer, Botucatu na década de 30 teve instalado aqui a primeira unidade especificamente voltada para o desenvolvimento de pesquisa com café. Depois, evidentemente, que essa unidade, essa estação, ela também desenvolveu pesquisas em outros tipos de grãos, com outras variedades de grãos. Mas inicialmente o objetivo era pesquisar única e exclusivamente o café. Agora eu estou vendo ali na parede, Eduardo, tem alguns personagens ali. Quem são eles? Sim, aqueles ali foram diretores responsáveis pelo funcionamento da estação experimental. São pessoas que trabalharam aqui e que coordenavam todo o desenvolvimento dos trabalhos que eram feitos nessa estação. Não só da parte de pesquisa, mas também na parte operacional, no próprio funcionamento administrativo dessa unidade que era ligada ao governo federal, na época Getúlio Vargas, cuja sede do governo federal era o Rio de Janeiro. E você tem o nome deles lá, o do centro? Nós temos o nome do centro, o Dr. Eli, que foi o último diretor da estação experimental, o Dr. Eli, e o que está à direita dele é o Dr. Isidro Gil. O que está à esquerda nós ainda não conseguimos levantar o nome. Estamos aqui com o Fernando Bueno, ele que é morador da cidade de Botucatu, e eu gostaria de saber o motivo que te trouxe aqui visitar esse museu tão lindo que é o Museu do Café. Olá, boa tarde. Eu gosto um pouco das antiguidades, um pouco de relembrar um pouco do passado, que também nasci na fazenda, né? Fazenda que cultivava café, Fazenda Aurora, em Vitoriana. E final de semana tem que dar uma volta com a molecada, eu aproveitei e vim relembrar um pouquinho das coisas que meu pai fazia e tal. Quer dizer que você está com toda a família aí? Tá. A esposa e os filhos também estão aí fora. E qual objeto dentro do museu que você mais gostou, que te chamou mais a tua atenção? Assim, gostar a gente gosta no geral, né? Que como eu disse, antiguidades. O que relembrou foi um pouco das torradeiras de café que tem ali no fundo, um pouco das máquinas Jacto, que meu pai trabalhava com isso, eu convivi com isso na infância, então isso desperta um pouco, é interessante. E para quem não conhece o Museu do Café, né, aqui no Lajeado, qual é a mensagem que você daria ou o convite que você faria para essas pessoas virem visitar aqui o museu? Venham ver o que o Botucatu tem de história, né, que Botucatu foi sediado aí muitos anos, né, café. Venham ver que Botucatu oferece, né, de bom, de antigo, de história. E ao meu lado aqui está o Hugo Bertani, né? E eu gostaria de saber, Hugo, qual é o motivo que te trouxe, né? Você que é da cidade de Botucatu, que te trouxe aqui a esse museu tão lindo, que é o Museu do Café aqui na Fazenda Lajeado. A Fazenda Lajeado, para quem mora aqui em Botucatu principalmente, é uma referência, né? A gente tem como referência da época até da escravidão, a parte do café, o Museu do Café, toda a história que envolve aí. E eu tô com uma convidada hoje de fora, então eu trouxe ela para conhecer um pouco da história de Botucatu. E acho que esse lado é um lado muito importante para a gente estar mostrando aí para o pessoal que não conhece. E teve aqui dentro do museu algum objeto que te chamou a atenção, que aguçou a sua... O que me chama mais atenção são algumas coisas que tinham na casa da minha avó, que nem o ferro, que é de brasa, né? O moedor aqui, que ela moía pão para fazer farinha de rosca. Então, o telégrafo, eu lembro do telégrafo também, que é uma coisa que eu era bem menino, mas eu lembro um pouco dos meus pais falando do telégrafo. Então, é muita coisa que relembra a infância. Quer dizer que você recomendaria o Museu do Café para que as pessoas viessem visitar? Com certeza. É um local bem interessante e que traz de volta as raízes, né? É muito, muito legal você ter isso fixado na cultura, né? Estamos aqui com a Laís Penoni, ela que é da cidade de São Roque e veio visitar o Museu do Café aqui em Botucatu. O que você está achando de tão interessante nesse museu?
É bem legal conhecer a história, as origens, e vim conhecer a cidade de Botucatu e vim passear aqui, conhecer um pouco da Fazenda Lajeado, ver por onde começou a cidade. E é a primeira vez que você está visitando o museu ou já teve outras vezes que você visitou? Não, primeira vez na cidade e no museu. E você tem gostado do museu? Algum objeto, alguma peça que causou assim uma estranheza em você ou uma alegria? É legal ver tudo, tem um pouco de tudo. Você vê a história, vê como é que fazia o café, depois você vê as máquinas de hoje, você vai fazendo as comparações. É bem legal ter uma noção de como era antes da gente ter nascido, né? A gente nunca viu isso. Um museu é bem legal para conhecer essas coisas, né? Diferentes da nossa época. Você ficou satisfeita com a visita? Sim, bem satisfeita. Eu vi bastante coisa legal por aqui. Achou que o atendimento aqui foi legal, bacana, bem acolhedor? Sim, sim. A Juliane Pinheiro, ela que é monitora aqui do Museu do Café, né, trabalhando há 4 anos aqui, ela vai contar um pouquinho dessa história, essa vivência que ela tem no dia a dia aqui com as pessoas e com esses objetos tão lindos sendo expostos aqui. Em 4 anos, né, a gente percebe muita coisa aqui na reação das pessoas quando entram no museu, né? Inclusive pessoas mais velhas, né, o idoso. Já presenciei pessoas ficando emocionadas, mesmo de chorar, assim, de percorrer as salas e voltar no tempo mesmo, né? Então, para eles, uma visita aqui no museu, para eles saem daqui muito, como dizer, emocionados. Isso daí é sempre curioso ver que eles associam, né, a vivência deles com o passado, com o que eles veem aqui, eles transportam eles para a história deles, né? Isso daí Eu tenho visto aqui no livro de registros seus, tem pessoas de todas as partes do mundo, né? Da França, dos 5 continentes, né? Sim. Você no dia a dia aí, você recebe todos os dias estrangeiros aqui. Qual que é a maior visitação? São pessoas aqui de Botucatu, do estado de São Paulo, do Brasil? Como é que é? A grande maioria é de Botucatu em região, né? Em São Paulo. E a gente tá crescendo o número de visitantes internacionais, está crescendo bastante. Então a gente recebe de todo lugar. De todo lugar. Essa semana mesmo, França, Colômbia, todos os lugares que a gente imaginar já estiveram aqui no museu. E como que eles ficam sabendo que o museu aqui do café existe? Qual que é a propagação disso? O que a gente percebe muito o boca a boca, né, para outras pessoas que vêm, pessoal de Botucatu como referência, né, sempre onde vai levar o Lajeado, né, o atrativo mais bonito que tem aqui. E a TV também, muitos vêm de fora, assim, da região, vê na TV passando, é isso daí, TV, boca a boca também é importante, né, o pessoal vem e vai passando, e o pessoal daqui também, alunos daqui, vem os pais, eles trazem aqui, né, conhecendo a universidade. Agora eu imagino que é muito gratificante trabalhar num lugar como esse, né, num lugar gostoso, né, cheio de pessoas, né, que visitam esse local. Para você, como que é essa vivência? Para mim é muito gratificante, porque eu cresci aqui, né, eu cresci de menina vendo esses prédios e nem sabia direito o que era, né, e hoje em dia eu trabalho aqui, eu cuido daqui, né, e tenho acesso a todos esses prédios. Então é legal a gente passar e depois ver criança, né? A gente recebe bastante escolas e a gente vê esse pessoalzinho pequenininho já aprendendo, já sabendo a história, que é parte da história de Botucatu também, né? Então para mim é um privilégio trabalhar aqui. Na mangueira da fazenda do Lajeado, conheci um boi maiado, descaído como que. Tempo de moço, quando eu era candeeiro, boi maiado era ligeiro, trabalhava com você. Boi de carro, hoje velho rejeitado, seu congote calejado, da canga que te prendeu. Boi de carro, ainda sou teu companheiro, eu tô velho sem dinheiro,
teu destino é igual ao meu. Boi de carro sem valia, tá aprontado de puxar carro pesado, costume que o patrão faz. Eu trabalhei 30 anos e foi quebrado, do lugar foi despachado, diz que eu já não presto mais. Boi de carro, seu olhar triste parado, ruminando já cansado, o desprezo do patrão. Boi de carro, eu também tô ruminando, essa mágoa vou levando, dos homens sem coração. Boi de carro, o seu dia tá marcado, pro corte foi negociado, pra matar no fim do mês. Adeus, maiado, meu sentimento. Programa Memórias Botucatu vai dar mais um intervalozinho, não saio daí. Boi de carro sem valia, tá aprontado de puxar carro pesado, costume que o patrão faz. Eu trabalhei 30 anos e foi quebrado, do lugar foi despachado, diz que eu já não presto mais. Boi de carro, seu olhar triste parado, ruminando já cansado, o desprezo do patrão. Boi de carro, eu também tô ruminando, essa mágoa vou levando, dos homens sem coração. Boi de carro, o seu dia tá marcado, pro corte foi negociado, pra matar no fim do mês. Adeus, maiado, meu sentimento é profundo, vou andando pelo mundo, esperando a minha vez. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado.
Há 60 anos, transformamos pequenos movimentos em grandes revoluções. A ACD 60 anos. Mais que parabéns. Continue dando o seu apoio. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Eu queria perguntar aqui ao Eduardo, né, nesses 6 anos, né, convivendo aí com o museu, administrando o museu aqui do Café no Lajeado, né, algum fato curioso, alguma coisa que marcou essa tua administração aqui? Não, na realidade eu acho que a gente vai, ao longo desse tempo, a gente vai recolhendo, né, esse tipo de situação, de vivência, né, e tem algumas coisas que têm chamado muita atenção. Eu tive para mim sempre que visitar um museu, especificamente no nosso caso aqui, é a pessoa fazer uma volta no tempo, né? É você voltar num tempo em que as coisas eram diferentes, que o tempo era outro, a própria rapidez, né, do tempo era outro. Então o que eu tenho percebido, isso escutando de várias pessoas que visitam o nosso museu, realmente elas comprovam isso, né? Elas chegam aqui na saída e falam assim: puxa, eu fiz uma volta no tempo. Por quê? Porque de repente ela olha uma fotografia antiga, né, em preto e branco, que poucas pessoas conhecem essa técnica, e ela na realidade ela recorda-se de momento que ela viveu. Ela volta de repente num tempo da infância, no tempo da convivência com a família, com os pais, com os irmãos. E uma outra coisa também que chamou muita atenção, quando nós abrimos um prédio aqui para visitação pública de grupos, né, que a gente tem grupos agendados para visitar esse prédio, uma senhora de uns 80 a 85 anos, ela me virou e falou que ela passava aqui pelo Lajeado desde criança. Sempre passou por aqui com os pais, depois casada, né, com o marido, com os filhos, e ela falou que ela nunca imaginou que um dia ela ia conseguir conhecer esse prédio por dentro. Aquilo para ela estava sendo realmente assim um motivo de uma satisfação imensa, porque ela conhecia o prédio por fora, como a maioria das pessoas conhecem. E a hora que a gente consegue atingir esse tipo de sensação, eu acho que compensa todo o esforço, todo o trabalho, eventualmente os pequenos desgastes que a gente enfrenta no dia a dia. Eu acho que tudo isso paga, tudo isso paga. Agora, Eduardo, nós sabemos, né, todo mundo, que nem você falou, né, muita gente conhece o prédio por fora, por dentro poucas pessoas visitaram. E hoje, Botucatu, não só Botucatu, a população mundial tem, né, esse privilégio de poder estar aqui e visitar esse prédio, né? Eu gostaria de perguntar a você, o administrador que morava em Piracicaba, né, na cidade de Piracicaba, ele muitas vezes ele esteve aqui, você tem conhecimento dessa história dele? Como que foi essa estadia dele na cidade de Botucatu? Não, na realidade o que nós sabemos é que ele tinha uma atividade profissional em Piracicaba. Além disso, também ele foi vereador em Piracicaba, ele foi provedor da Misericórdia, da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba. Então ele tinha, na realidade, toda a atividade profissional dele, política dele, em Piracicaba. O que a gente sabe é que ele adquiriu essa propriedade, como o irmão dele também adquiriu outras propriedades aqui na região, como investimento. Ele nunca morou nesta casa, aqui moravam os administradores da fazenda, contam que ele esteve por aqui 2 ou 3 vezes só, não mais do que isso, mas na realidade era investimento, né? Naquela época essa região toda era uma região muito forte no plantio do café, na produção do café. Contam que no início do século Botucatu chegou a ter 12 milhões de pés de café plantado, produzindo, né? Então realmente eram áreas que as pessoas compravam para investimento, como grandes investidores. Então isso é o que a gente sabe da vida do João Batista da Rocha Conceição, que foi o dono da Fazenda Lajeado. Eduardo, eu gostaria que nessa matéria tão bonita, tão importante, né, não só para Botucatu, como para a TV Alfa, para o programa Memórias Botucatu, que você deixasse uma mensagem para essa população que viesse conhecer essa história tão linda do café aqui em nossa cidade. Olha, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar sempre é assim: nós estamos tão perto, nós estamos aqui em Botucatu, a Fazenda Lajeado hoje ela está praticamente dentro da zona urbana da cidade de Botucatu, as vias de acesso são as melhores possíveis, não é? As pessoas têm facilidade para chegar, e eu acho que é uma oportunidade que a população de Botucatu tem, que a gente vê, por exemplo, com muita facilidade, de receber aqui visitantes dos Estados Unidos, da Europa, do Japão.
de países assim que a gente até às vezes não acredita muito, mas por exemplo o Irã. Nós recebemos aqui um visitante do Irã. Então isso não é muito comum. Se essas pessoas vêm dos seus países até aqui para conhecer o nosso Museu do Café, para quem está aqui em Botucatu, para quem está aqui na região de Botucatu, é muito mais fácil. O museu ele funciona de segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 5, e sábado, domingo e feriado, sempre do meio-dia às 5. O nosso museu não fecha. Isso é raro também, porque a maioria dos museus tem um dia que ele fecha para atividades internas. Nós conseguimos trabalhar praticamente de segunda a segunda. Então o nosso museu está aberto, quem quiser entrar em contato também, nós colocamos o nosso telefone à disposição, que é o 3880 7240, eu vou repetir, 3880-7240, e o e-mail é museudocafé@fca.unesp.br. Venha nos visitar e faça uma volta no tempo. Eduardo, eu queria que você contasse para a gente, para o telespectador, as figuras ilustres que vieram até aqui visitar o Museu do Café e como essas pessoas chegam. Quais são as informações que vocês propagam para que essas pessoas visitem o museu? Bom, nós recebemos aqui, por exemplo, que virou inclusive um grande amigo nosso, porque já expôs aqui, Osmar Santos. Quem conhece a história do futebol no Brasil e também a história política recente do Brasil, vai lembrar do Osmar como grande condutor dos grandes comícios das diretas já, na década de 80. O Osmar virou um grande amigo nosso, vem sempre a Botucatu e faz questão de estar aqui com a gente. Recebemos também aqui o Zé Maria Rodrigues Alves, o famoso Zé Maria, que inclusive nasceu aqui na Fazenda Lajeado, porque o pai dele era um técnico aqui da Estação Experimental e começou a jogar bola aqui dentro do nosso campo da Fazenda Lajeado. O Domingos Meira, que é natural de Botucatu, está sempre aqui com a gente. Então são pessoas que criaram um vínculo, não só com a Fazenda Lajeado, mas também com o museu, que faz eles retornarem sempre. E eu costumo dizer o seguinte, o nosso museu ele tem um objetivo. A gente está sempre colocando objetos novos em exposição. Nós temos exposições aqui permanentemente, exposições de pintura, né? Eu estou agora com 2 exposições de 2 artistas de São Paulo. Então as pessoas que vêm visitar o nosso museu, eles podem retornar, porque com certeza eles vão conhecer objetos novos, espaços novos e atrações novas. Eu acho que isso por si só já funciona como um grande atrativo para o nosso visitante. Daí acho que até justificar os nossos números, né? Nós recebemos em média aqui por mês 1.500 visitantes. É um número realmente significativo para um museu, né? Numa cidade de Botucatu que recebe, como eu falei, visitantes do mundo todo. Pra contar mais essa história com a viola abraçado, vou falar de uma fazenda, lugar lindo e encantado. Fica em Botucatu, pertinho, quase pegado. Por ser cheio de beleza, é bastante visitado. É lugar de muitas lendas, essa antiga fazenda, conhecida por Lajeado. Preto Velho ali nasceu e ali mesmo foi criado. Foi carreiro das fazendas Edegárdia e Lajeado, puxando o café da roça, com 6 bois muito ensinados, o Barroso e o Chibante no tronco emparelhado. Lamparina e coração, boi maiado e boi tição, logo na frente atrelados. Já se foram muitos anos, mas será sempre lembrado a estaçãozinha existente pro café ser embarcado. O trenzinho a vapor, rumo ao porto ia lotado, levando o café caturra e o amarelo afamado. O Sumatra e Mundo Novo trouxeram ao nosso povo respeito e muitos trocados. Os contos dessa fazenda não me saem mais da memória. Desde os tempos cafeiros só nos trouxe fama e glória. Hoje lá é uma grande escola em sua nova trajetória. Pesquisando agricultura já nos deu muitas vitórias.
formando muitos doutores, cientistas e pesquisadores. Lajeado já está na história. Povo botucatuense é grato ao grande irmão por essa grande conquista que mexeu com a nação, trocando a Ilha Anchieta, uma antiga prisão, pela Fazenda Lajeado. Enfim, para que esse museu tão lindo, o Museu do Café aqui na Fazenda Lajeado, possa existir, é lógico que tem os parceiros, né? E o Eduardo vai contar pra gente quem são esses parceiros e qual é a forma que vocês utilizam para chegar nesse feito tão lindo como esse de agora. Então, na realidade, em 2006, quando nós começamos a trabalhar esse projeto, juntamente com o arquiteto botucatuense, o Guilherme Miquelin, nós nos vimos frente a um desafio. Nós tínhamos que buscar uma forma de arrumar recursos, viabilizar recursos para que a gente pudesse investir no projeto, que até então era simplesmente um papel, era um projeto realmente no papel. E a partir daí nós lançamos mão então de empresas, sendo que algumas delas inclusive já estão com a gente aqui há 6 anos, de forma constante, apoiando esse projeto que trabalha cultura, que trabalha história, que trabalha turismo. Esses parceiros, na realidade, eles apoiam através de apoio cultural, sendo que muitos deles, inclusive a mídia, trabalha com a divulgação do nosso museu, do nosso trabalho, e nesse caso a gente também não tem nenhum tipo de despesa, e algumas empresas que nos ajudam, por exemplo, restaurando equipamentos. Então essas empresas também viram parceiras nossas. Nós temos nesse painel as empresas que são parceiras referente à edição de 2011. Nós já estamos trabalhando a edição de 2012. E isso é importante porque é uma forma de mostrar que é possível sim o apoio de empresas em iniciativas como estas. Quer dizer, é fundamental que você tenha um bom projeto, que você tenha argumentos, né, convincentes, para que as empresas percebam que elas estão investindo, mas também elas estão tendo um retorno. Quer dizer, os nossos milhares de visitantes sabem quem são essas empresas e até colocam isso dentro de uma questão muito importante que hoje está muito na moda, que é a chamada responsabilidade social da empresa. Não é só cuidar do recurso, né, do ganho, mas também investir um pouco desse ganho em cultura, em história e, no nosso caso aqui, também no turismo. Então essas empresas são nossas parceiras e são realmente fundamentais para o desenvolvimento do projeto e para o projeto chegar onde chegou até hoje. E você estava explicando para a gente nesses 6 anos de história, né, que essas empresas, além de participarem, né, vocês dão um diploma, um reconhecimento do Museu do Café para essas empresas. Como que isso funciona? Na realidade é um certificado que ele é concedido anualmente pela congregação da faculdade. Não é o diretor da faculdade, não é o Candeias. Na realidade, nós submetemos a lista das empresas à congregação, que é o colegiado máximo da faculdade. A congregação analisa essa lista e concede, então, outorga esse certificado que a gente chama de empresa amiga da Fazenda Lajeado. Além disso, eu também tenho o certificado entregue para a pessoa física, como amigo da Fazenda Lajeado, e para a instituição, que são instituições amigas da Fazenda Lajeado. Nós já estamos na 6ª edição, tá certo? E também nós temos uma diferença nos certificados que premiam aquelas empresas que estão conosco há 3 anos consecutivos com certificado na categoria bronze. Aqueles que permanecerem por 5 anos é a categoria prata e 8 anos ele vai atingir a categoria ouro. Eu tenho muitas empresas que já passaram da categoria prata e já estão caminhando para a categoria ouro. Então isso é importante, acho que é fundamental realmente esse apoio e essa parceria com os nossos amigos aí. Agora, a pessoa física que está nos assistindo nesse momento, ou os empresários que estão nos assistindo, pode vir até você e ser mais um parceiro do Museu do Café? Pode, de várias formas. Nós temos pessoas que estão nos procurando, nós temos um projeto específico para cuidar disso, que chama Da Sua Casa para o Nosso Museu. A pessoa pega um objeto de família que está lá na sua casa, que é visto pela pessoa da família, né, pelos amigos, e ele nos oferece esse objeto. Esse objeto vai ficar aqui e vai ser visto por 1.500 pessoas no mês. E lá vai estar, inclusive, identificado quem foi que fez a doação ou quem foi que fez o empréstimo do objeto. Com isso, com esse gesto, se for o caso da doação, essa pessoa também vira uma amiga da Fazenda Lajeado. Os empresários podem nos ajudar de várias formas. Por exemplo, tem empresas que podem nos ajudar restaurando equipamentos.
Tá certo? Nós estamos agora num projeto para restaurar um trator fabricado em 1957. Se alguma empresa se interessa por isso, nós fazemos uma parceria, essa empresa vira parceira nossa. Então tem várias formas. Eu acho que as pessoas podem nos procurar e nós vamos conseguir encontrar uma forma e fazer com que essa pessoa, com que essa empresa ou essa instituição passe a ser também uma parceira nossa. Mesmo que seja fora do país, a pessoa pode ajudar normalmente. Pode. Eu tenho aqui parceiros, só para vocês terem uma ideia, eu tenho parceiros aqui não só de Botucatu, mas eu tenho parceiros de Belo Horizonte, de Contagem, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Osasco, de Bebedouro. São os que eu estou lembrando, mas existem vários outros. Os contos dessa fazenda não me saem mais da memória. Desde os tempos cafeiros só nos trouxe fama e glória. Hoje lá é uma grande escola em sua nova trajetória. Pesquisando agricultura já nos deu muitas vitórias, formando muitos doutores, cientistas e pesquisadores. Lajeado já está na história. Povo botucatuense é grato a um grande irmão por essa grande conquista que mexeu com a nação, trocando a Ilha Cheta, uma antiga prisão, pela fazenda Lajeado sem voltar nenhum tostão. Honrando nossa bandeira, deputado Braz Nogueira é o autor dessa questão. Hoje a fazenda Lajeado com a Edgardia se uniu. É um centro de pesquisas respeitado no Brasil, terra fértil de cultura, tradições, encantos mil. Professores e estudantes todos no mesmo perfil, cuidarão pra eternidade dessa nossa faculdade, patrimônio estudantil.